Você tem pretensão política? Não, não tenho. As pessoas se assustam quando eu falo não. Em 2022, o próprio presidente Bolsonaro, né, 21 e 22, ele sempre soltava umas indiretas para mim, tipo, brincava, pô, tu vai ser o meu deputado lá, hein? Tu vai ser o meu deputado lá. E como ele é muito brincalhão, ele falou assim, pô, tu vai ser o meu deputado mais feio, hein? Ele ficava nessa. Ele tinha essas brincadeiras dele. Então, assim, em 2022, sabe aquela. Existe um momento que você fala não quero, mas você começa também a pensar se é um propósito de Deus ou também não, porque às vezes eu não quero uma Sim, coisa, mas é um propósito de Deus. sim. É, E eu tinha esses momentos de ficar pensando, cara, eu não quero. Só que o que Deus quer? Então eu entregava nas mãos de Deus para as coisas agir naturalmente e automaticamente eu via que não era aquilo mesmo e Deus tirava do caminho. Mas até os 45 do segundo tempo de 2000 ali, 2022, antes de fechar a janela partidária, que eu sempre me cuidei para não me filiar em partido, né? Para não ficar muito ligado às instituições assim, partidárias. E até os últimos minutos ali, o presidente Bolsonaro, nos últimos 2 dias, ele falou: vai lá para você sair. E eu, puta merda, não, tá, beleza, beleza, beleza. E graças a Deus, né, não deu certo na época a minha filiação ali para entrar para uma nominata para vir candidato, porque eu não queria, porque eu sempre tive essa visão que eu preciso fazer muita coisa ainda. Eu prefiro, em vez de eu ser o Maicon Sullivan, eu prefiro forjar, sei lá, 30 Maicon Sullivan para entrar para a política. Então, minha vocação de vida sempre foi fazer líderes, descobrir líderes e não ser o líder, entendeu? Então, não tem pretensão. 2022 não vinha deputado federal, era para eu ter vindo. As pessoas, até amigos, me pressionavam, o partido fazia certa pressão. O presidente Bolsonaro não fala que ele me pressionava, mas era uma vontade dele e eu não quis. Agora, nessa eleição, a próxima eleição também, para vereador, o presidente Bolsonaro, quando voltou dos Estados Unidos, que eu encontrei, a primeira coisa que ele falou para mim, a primeira frase, já escolheu a cidade? Eu falo, de novo, ele com esse papo. Aí eu falo, vou ver, né? Vamos analisar, vamos pensar. Então, por alguns meses ali, eu coloquei o brinco, né? Coloquei ele em stand-by, que eu vou e não vou. Só que eu já sabia que não é essa a minha vocação, não é isso que eu vou fazer. Eu tenho uma visão que preciso ocupar outros espaços, eu preciso treinar a juventude, preciso pegar mais jovens, capacitar mais jovens para ocupar demais espaços e não o espaço eleitoral. Então, até a gente preparar uma juventude aí para ocupar o espaço eleitoral, visto que, na minha opinião, vou ser criticado por falar isso, nós temos um parlamento ali até recheado de pessoas de boas intenções, deputados de direita, mas não capacitados para estar ali. Minha visão, trabalhei na Câmara e vi de perto. Então, eu tenho essa vontade, sim, de fazer um trabalho, como o professor Olavo nos ensinava, a gente tem que ocupar todos os espaços. Então, a minha missão aqui fora é levantar uma juventude aí para ocupar todos os espaços e não eu me vislumbrar com uma cadeira eletiva. Olha, eu quero te dar os parabéns. O Michael já era fã do seu trabalho, mas agora conhecendo você melhor aqui no Pode Atualizar, eu tô mais fã ainda, concordo com tudo que você falou e assim, é difícil, né, a gente encontrar pessoas que resistam a essa tentação eleitoreira. Eu concordo plenamente, eu acho que o trabalho que você faz e formação de lideranças é muito mais eficaz do que o trabalho eleitoral, político-eleitoral, que também é importante, é uma outra linha de frente, mas eu acho que a cura do problema que o Brasil tem hoje está aí nesse tipo de ação que você está fazendo, que no fundo é uma revolução cultural, né? Mas uma revolução cultural boa, né? Uma mudança cultural boa. Mas não é nem uma revolução cultural, porque isso é o que a esquerda fez. Na verdade, seria voltar às origens, né? Uma Trazer. reforma, né? É uma Uma reforma. reforma, exatamente. Trazer uma verdadeira cultura. Parabéns, aí estou gostando muito, Lau. perfeito. Michael, você comentou assim de relance, foi bem rapidinho, mas eu pesquei, que você teve uma experiência com Cristo aos 16 anos. Você pode contar um pouco de o que foi que aconteceu, como é que foi isso? Sim. A minha família, a gente veio da família católica, né? E teve um fato na nossa vida ali, quando eu tinha 11 anos de idade, não vou entrar no detalhe, de uma perda familiar, uma pessoa muito querida, muito próxima ali. E a minha família, meus pais, no caso, sofreram muito com essa perda. Minha mãe em estado depressivo. E nós, por sermos católicos, nós não conseguimos um apoio ali das pessoas, né, católicas, da igreja mesmo, pela dificuldade que a gente pedir um socorro emocional e espiritual e nós não tivemos.
E a minha família achou esse socorro, esse refúgio dentro da igreja evangélica. Nós tínhamos um certo preconceito com crente, né? E a minha família achou um refúgio dentro da igreja evangélica. E eu tinha 11 anos de idade. E por ser muito novo, eu não gostava dos cultos evangélicos. Eu achava que o pastor gritava muito, aquela coisa insuportável. 2 horas de culto, 3 horas de culto, para mim era um saco. Então, dos 11 aos 16 anos de idade, eu fui para a igreja obrigado. Eu odiava aquele momento de ir para a igreja, sabe? E meus pais me obrigavam. Meu pai ele tem uma fala que é bem assim: até você fizer 18 anos de idade, você vai aonde eu for. Enquanto você morar debaixo do meu teto e comer da minha comida, você vai fazer o que eu quero. Então eu era obrigado a ir para a igreja. E aos 16 anos, eu um pouco um jovem mais rebeldezinho, eu falei, cara, é o caramba que eu vou fazer isso. Eu vou começar a ler a Bíblia e vou mostrar para meu pai que esse Deus aí que eles servem, esse Deus aí não tem nada a ver com o que eles estão falando, né? Eu queria, tipo, estudar a Bíblia para debater com meu pai e desmistificar aquelas coisas da igreja. E eu sempre criei em Deus, né? Mas eu queria ir para a igreja católica. Eu achava que igreja católica, não sei o quê. Era a minha visão. E hoje eu tenho muita maturidade para entender as diferenças, né? E eu lembro que eu fui ler o Novo Testamento ali. Eu era muito jovem, então lia muito rápido. E na leitura dos evangelhos, dos 4 evangelhos ali, foi onde eu tive um encontro com Cristo. Onde eu pude conhecer um Jesus que a igreja não prega, que o pastor não prega e que ninguém consegue explicar esse que Jesus. Então foi um encontro transparente entre nós dois, assim eu posso dizer, de uma leitura de um jovem rebelde ali, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Dentro do meu quarto, tive experiências com Deus, de sentir Ele falar comigo, de sentir Ele falar, pronto, agora você me conheceu, você sabe quem eu sou. E o que você vai fazer? E ali eu ver os apóstolos, o próprio Cristo, e já estudando já Atos ali, lendo Atos, eu vi apóstolo Paulo, e eu falava, cara, eu quero ser isso aqui, eu quero ter essa vida, eu quero, sabe, eu queria que as pessoas conhecessem e sentissem o que eu senti. Então ali já nasceu um missionário desde cedo ali, porque eu queria levar para as pessoas o sentimento de Jesus que eu tinha sentido ali. Uau! Você falando, eu lembro muito dos apóstolos ali, logo depois, né, da ressurreição. Era mais ou menos o que você viveu, né? Deus mandava eles irem para tal lugar e eles iam sem saber o Nem o que eles iam caminho, né? encontrar, sem saber o que ia ter que fazer lá, e foi um pouco que Mas você viveu, né? juntando isso que você está falando, assim, eu coloquei na cabeça, a hora que eu pegar uma idade, eu for dono dos meus narizes, eu pensava, se for dono do meu nariz, eu vou registrar esse acontecimento comigo, né? E foi a hora que eu fiz essa tatuagem aqui, vocês conseguem ver, que é É o até mundo. Sim. Mateus 28:19, que é indo por todo mundo e levando o evangelho, né? Foi algo que Uau. eu coloquei no meu coração ali, e eu, assim, quando eu peguei uma idade e meus pais não iam encher o saco, eu fiz essa tatuagem registrando né, a vida que eu entendo que Deus, a missão que Ele me deu ali. E logo mais tarde, lendo e estudando Atos, eu entendi que não tem por que eu querer valorizar a minha própria vida. A minha vida não tem graça se não for eu levar o evangelho para as pessoas. E foi quando eu registrei esse pequeno registro aqui. Acho que dá para ver que é Atos 20:24, que onde o apóstolo Paulo fala que minha vida não tem mais valor a não ser compartilhar o evangelho com as pessoas. Minha vida perde valor se eu não for compartilhar o evangelho. Então, eu decidi viver me separei para Cristo justamente para isso. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.